Olá, muito boa noite. Está começando agora o Consultor Terra Viva. E nessa noite, diretamente aqui do recinto da Expo Inter, a grande feira de tecnologia agropecuária, uma das maiores da América Latina, que acontece aqui em Esteio, na grande Porto Alegre. Feira com grande participação de público desde domingo, aqui muita gente visitando, muitos expositores aqui participando dessa feira, aqui, trazendo muita tecnologia aqui para produtores do Rio Grande do Sul e também dos estados vizinhos, país vizinho também. É uma feira internacional, a Expo Inter aqui em andamento. E a gente está fazendo os nossos programas diretamente daqui da feira. E vamos começando, portanto, o nosso consultor Terra Viva de hoje. Tem um convidado especial aqui para a gente bater um papo sobre a agricultura do Rio Grande do Sul, que é Paulo Pires. Ele é presidente da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, Paulo. Obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo aqui. Boa noite, Miller. Uma satisfação muito grande estar falando para os amigos do Terra Viva. O Paulo representa as cooperativas agrícolas aqui do Rio Grande do Sul, com toda a sua pujança aqui, responsável por grande parte da produção agrícola do estado, especialmente no setor de grãos. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Antes disso, vamos dar uma repassada aqui nos nossos destaques desta terça-feira aqui. O presidente Jair Bolsonaro esteve reunido hoje com governadores aqui do lado do norte e do nordeste. Os governadores da Amazônia Legal, se não me engano, são 7 estados, para discutir aquela questão das queimadas na Amazônia. A gente vai ver daqui a pouquinho aqui no nosso consultor de hoje. Antes disso, vamos dar uma conferida aqui nos indicadores dos mercados agrícolas nesta terça-feira. Estamos vendo aqui Bolsa de Chicago com a soja hoje caindo, voltou a cair nessa terça-feira, depois de um desempenho positivo no dia de ontem. Soja com queda de 0,9% na Bolsa de Chicago no dia de hoje. Basicamente por duas razões. Primeiro, há uma melhora das condições das lavouras americanas, que passaram por um período muito crítico no início do atual ciclo. 3 meses de muita chuva, muita umidade aqui. Lavouras estão pouco a pouco tentando se recuperar. Critério aqui, segundo o levantamento do SI, divulgado ontem, lavouras com 55% da área americana aqui, considerada em boas condições. É uma melhora em relação à semana passada, que era 53%. E previsão de clima favorável, com algumas chuvas onde está faltando, nas regiões produtoras do meio oeste americano. E aí, um fator bom para a lavoura, ruim para preço. Os preços caíram 0,9%. A gente está vendo na nossa telinha aqui os indicadores do mercado, começando pela Bolsa de Chicago. O milho teve um dia de queda também por condições climáticas favoráveis, o desenvolvimento da safra americana. 57% das lavouras americanas em boas condições, também uma melhora em relação à semana anterior, que era 56%. O trigo, ao contrário, teve um dia positivo hoje, subindo 0,3%. Apesar aqui de uma ampla oferta global, muita concorrência ao trigo americano por parte dos países europeus, produtores de trigo, e também do Mar Negro, aquele conjunto de países ali que fazem parte de um grande fluxo exportável conduzido pela Rússia aqui, Ucrânia, também o Cazaquistão. São grandes exportadores, a Rússia ultrapassou os Estados Unidos em exportação de trigo, então muita concorrência dali. Apesar disso, o trigo teve um dia de respiração hoje, com 0,3% de alta, mas não adianta, muita pressão de oferta em termos globais. Bolsa de Nova York. Café voltou a cair hoje, alguns fatores técnicos implicando nesse comportamento. E o câmbio aqui no Brasil também, o dólar teve outro salto hoje, subiu 0,4%, fechou o dia a R$ 4,16. Isso acaba dando um fôlego aqui, o exportador brasileiro acaba derrubando o preço lá fora. Foi o que aconteceu com o café arábica hoje na Bolsa de Nova York, uma queda de 0,4%. E o açúcar deu uma despencada feia hoje, caiu 1,7%, a gente está vendo aqui. Mercado, isso é um nível bastante baixo, caiu um dos níveis mais baixos dos últimos anos aqui, o preço do açúcar no mercado internacional. Estamos falando do açúcar bruto aqui negociado na Bolsa de Nova York. Mercado aguardando aqui a definição de uma política de subsídio da Índia. Ainda não está nem aí com o negócio das queixas na OMC. Brasil entrando lá com um painel na OMC contra os subsídios da Índia aos seus produtores, seus exportadores. E os indianos dizem que não estão subsidiando e seguem com uma política aqui de apoio aos seus produtores e exportadores. E isso acaba derrubando o mercado. Os indianos estão exportando mais açúcar do que deveriam em condições competitivas iguais para todas as partes. Não é o que está acontecendo. É o mercado aguardando alguma política nova lá por parte da Índia, enquanto isso volta a cair. Cai de novo e caiu bastante hoje. Na outra ponta temos o algodão aqui que teve um dia de respiração hoje, artificial um pouquinho, porque tem caído muito aqui. Essa questão da guerra comercial entre americanos e chineses não ajuda o algodão. Os chineses são grandes importadores, mas preferem estar importando de outros países e não dos Estados Unidos. Isso acaba derrubando o algodão na Bolsa de Nova York. E foi o que aconteceu nos últimos dias. Hoje um pequeno dia de recuperação, nada muito importante, 0,2%.
Para finalizar aqui o nosso comentário rápido de mercado, diretamente aqui da Expo Inter, índice Bovespa, a nossa B3 aqui com alta hoje, 0,9%, apesar de indicadores meio nebulosos em termos brasileiros e globais também. Bom, vamos em frente aqui com as nossas notícias, daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui com o Paulo Pires. Antes disso, vamos ver o que o nosso presidente andou declarando nesta terça-feira. Ele teve uma reunião hoje com governadores que integram os estados da Amazônia Legal e entregaram um documento ao presidente da República com propostas para a região que sofre com toda essa questão das queimadas, que cada vez se estende para uma área maior. Vamos acompanhar o nosso VT sobre esse assunto. O plano identifica desde compras corporativas que os estados podem fazer conjuntamente, até as ações mais diretas de desenvolvimento e de infraestrutura. Nós temos 26 projetos que foram escolhidos pelos 9 estados que nos unem. Nós não partimos da divergência, nós partimos da convergência, que vão desde infraestrutura, saúde, educação. Então tem questões que nós sinalizamos lá que precisa da participação direta do governo federal. Nós não podemos abrir mão de recursos. Nós esperamos que haja um entendimento entre o governo federal, um bom termo, juntamente com o Fundo Amazônia, Noruega e Alemanha. Se isso não acontecer, nós estamos discutindo estratégias de como é que podemos caminhar nesse sentido, inclusive conversando com outros países que também têm interesse em preservar os nossos recursos ambientais, lembrando que o Brasil tem soberania sobre a Amazônia. Os recursos que são investidos e que vêm de fora aqui para a Amazônia, eles têm que estar de acordo com o que é a prioridade do nosso povo, a prioridade do cidadão. E nós não podemos permitir nenhuma insinuação de internacionalização da Amazônia ou qualquer provocação nesse sentido, porque somos nós que moramos na Amazônia e somos nós que sabemos como é que tem que ser gerido. Se a gente não melhorar a condição do povo, não tem como fazer preservação. Não se faz preservação, não se preservam recursos naturais, floresta, rios, biodiversidade com pobreza. E durante a reunião, o presidente Jair Bolsonaro disse que o encontro mostra ao mundo onde o país chegou com uma política ambiental que, no seu ponto de vista, não foi usada de forma racional. Bolsonaro falou também que a defesa da internacionalização da região, feita pelo presidente da França, Emmanuel Macron, é uma realidade que só existe na cabeça dele. Acompanhe. A Amazônia, não vou dizer que foi esquecida, ela foi usada politicamente, acho que desde Collor de Mello, mais ou menos, tá certo? Para cá, de modo que o que Macron acabou de dizer, que a internacionalização da Amazônia está em aberto, tá? Não deixa de ser uma realidade na cabeça dele. E nós que temos que nos unir para preservar o que é nosso e garantir a nossa soberania, com todo o respeito aos que me antecederam. Foi uma irresponsabilidade essa política adotada no passado tocante a isso, né? Usando o índio com massa de manobra para que, ao inviabilizar o progresso nesses estados aqui, os governadores, que a maioria são da região norte, região mais rica do Brasil ou do mundo, como disse o Denário ali, tá? Não estivesse sob nossa jurisdição ou que fosse usado para o bem comum nosso, irmãos, brancos, negros, índios, seja lá, tudo que está aqui no Brasil. Estamos de volta com o consultor Terra Viva, mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. Tivemos aqui uma queda de luz aqui no recinto da Expo Inter aqui, o programa saiu um pouquinho do ar, mas já estamos de volta aqui retomando a nossa entrevista. A gente está começando a entrevista aqui com o presidente da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Paulo Pires. Paulo, hoje a Emater aqui, Empresa de Assistência Técnica do Estado, divulgou um primeiro prognóstico para a próxima safra de grãos, para a safra de verão mais especificamente, que já está começando. E a expectativa aqui parece positiva, uma possibilidade de uma produção recorde aqui, uma safra de verão de 33,3 milhões de toneladas, 5,8% acima da safra anterior, com destaque aqui para soja e milho, com aumento de área e aumento de produção. E com destaque negativo aqui, que é um recuo, um novo recuo na área de arroz.
Ô Paulo, eu gostaria que você comentasse esses números aqui, estão dentro da realidade, daquilo que o produtor realmente está propenso a fazer nessa safra, ou seja, vai aumentar a área, mas um aumento modesto, cauteloso. Isso é porque aparentemente é o que se traduz desses números. É isso mesmo? É isso mesmo, eu acho que reflete a questão da rentabilidade, né, das lavouras. A soja, mais uma vez, sempre a gente acha que esgotou a questão da soja e a soja sempre acha alguma área para aumentar, né? Então, mesmo que seja 2%, é menos de 2% um pouco, mas isso dá mais de 100 mil hectares, né? Então, é importante a soja, mas o que mais chama a atenção da soja não é o aumento de área, e sim a constância do aumento de área, né? Porque nós temos anos a fio aí com o aumento de área. E hoje, o Rio Grande do Sul, principalmente, persegue muito a questão da produtividade. Aliás, é uma coisa que incomodava bastante o produtor gaúcho, era essa questão de nós sermos quase os últimos de produtividade no Brasil, né? E hoje a produtividade projetada hoje e a produtividade da última safra nos colocam numa posição bem interessante em termos de país. A questão do milho é uma notícia boa, Silmar, porque nós tínhamos sempre redução de área, né? Agora nós temos um pequeno acréscimo de 1%, mas já é alguma coisa. E o Rio Grande do Sul também, nesse aspecto, a produtividade de milho está muito boa, né? O milho aqui nós só temos a safra, então houve um aumento de produtividade muito bom. E a questão do arroz, realmente a questão do arroz, ela é estrutural, ela precisa de mudanças muito fortes, né? Questão tributária, questão de infraestrutura, enfim, o arroz precisa de uma reconversão e o pessoal aí das entidades tem batido muito nisso, nós estamos alinhados nisso e queremos inclusive que as cooperativas trabalhem mais com essa importante cultura do Rio Grande do Sul. A expansão de área de soja, aparentemente, ela está muito focada na metade sul, né, como alternativa ao arroz, porque não tem mais área para expandir no norte do estado, que é a região tradicional, né? Então, aparentemente, esse aumento está vindo do sul, né? Sem dúvida, esse aumento deve ser, né, até talvez um pouco em áreas para arroz, eu não vou dizer área específica para arroz, aquela bem de várzea, né, mas aquela área que se presta, vamos dizer que seria um arroz um pouquinho mais alto, né, então o produtor está plantando. E a questão também de pastagens, né, cada vez mais o produtor deixa no Rio Grande do Sul de produzir pecuária em campo nativo, a não ser que ele tenha essa limitação, né? E isso reflete no aumento da área da soja, porque realmente a adesão do produtor a essa cultura é excepcional. Mas a gente está entendendo isso, Silmar. O Tarcísio Mineto, que é o nosso economista lá da FECOAGRO, ele fez um cálculo, né, os cálculos de custo de produção, e ele mostra que a rentabilidade, inclusive desde o advento do Plano Real, a questão da rentabilidade na soja sempre é superior às outras culturas. Então a gente começa a entender que a mensagem do produtor é que ele está plantando em função da perspectiva da rentabilidade. E uma boa notícia também é essa do milho, né? Porque é um estado que não tem segunda safra, né? Não tem a safrinha como no resto do país, então precisa realmente apostar na primeira, porque é a única que sobra, né? Realmente tem, né? É fundamental, essa cultura ela é estratégica para produzir soja também, isso é importante, por causa da questão da rotação de cultura, cada vez se vê mais a importância da questão da rotação de cultura, mas claro que a decisão, né, essa decisão econômica do produtor, quando ele pega um soja em torno aí de R$80, R$78 a saca, e quando ele pega o milho, né, quando ele toma esse preço como base de rentabilidade de 30, 32, R$35 no máximo, realmente ele faz a opção pela soja, e isso, no nosso entender, não é bom, né? O bom seria nós termos uma rotação de cultura e termos aí a área de milho do Rio Grande do Sul, né, que está em torno de 700 mil hectares, ou seja, uns 12% mais ou menos da área de soja, se fixar no mínimo aí em 20% da área de soja, que seria em torno de 1 milhão e 200 mil hectares de milho no Rio Grande do Sul. Agora, Paulo, o Rio Grande do Sul vem de uma maré positiva aqui em termos de safra de verão, né? São várias safras consecutivas, depois de um passado aqui que era uma safra boa, uma safra ruim, uma sucessão. Agora, safra de inverno continua um problema, né? Espera-se que esse ano não se repita o que aconteceu no passado, né? Tá tudo bem com o trigo até agora? Tudo bem, o trigo está uma maravilha, só nós temos previsão agora, né, para o dia 5 de setembro, temos previsão de temperaturas baixas, tomara que não ocorram temperaturas baixas, né? E a questão do verão, das culturas de verão também é importante salientar, Silmar, isso. O Rio Grande do Sul nunca teve um histórico, né, pelo menos nos últimos tempos contabilizados aí, de 7 anos sem frustração. Nós tivemos só uma frustração no ano passado, no ano anterior, na região sul, mas na grande região produtora ou na grande produção de cultura de verão do Rio Grande do Sul, nós não temos frustração há 7 anos, e isso tem diferenciado muito o equilíbrio, vamos dizer, a renda dos produtores e do sistema agropecuário do Rio Grande do Sul.
Tudo bem, a gente espera que continue assim. A gente vai fazer mais um breve intervalo e já voltamos para falar de cooperativismo. O Rio Grande do Sul tem uma tradição cooperativista muito forte e é um setor responsável por grande parte da produção agrícola e pecuária aqui do estado. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal, que planta e cria o futuro. E hoje recebendo aqui no nosso estúdio, aqui na Expo Inter, a gente está transmitindo o nosso programa diretamente da Expo Inter, aqui na Grande Porto Alegre, durante toda essa semana. A gente recebe para um bate-papo aqui o presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. E é sobre cooperativismo que a gente vai conversar nesse último bloco do programa. Paulo, como é que está o cooperativismo gaúcho? A gente tem um histórico no passado já, felizmente, o passado já ficando mais longínquo, de crises aqui no sistema cooperativista do Rio Grande do Sul, mas isso é passado, né? Como é que estão as cooperativas gaúchas nesse momento, Paulo? Olha, nós tivemos um ano de 2018 excepcional. Nós tivemos um crescimento de 25,2% no faturamento e com resultados, né? Então isso teve um incremento muito forte nas cooperativas. E nós estamos com um programa de autogestão junto com o Sescope, onde nós temos tido um acompanhamento mensal das cooperativas do Rio Grande do Sul. E agora, dia 20 de agosto, inclusive, nós fizemos um encontro dos dirigentes de cooperativas, né, em Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós discutimos os números do primeiro semestre, né? Claro que o preço da soja também foi menor, né? Alguns preços, de uma forma geral, até foram menores. Então, nós tivemos um faturamento no mesmo período em relação ao ano passado, de 9% menos, mas um resultado mais interessante, entendeu? Melhor que o ano passado, inclusive. Então, nós acreditamos que, inclusive, como o segundo semestre geralmente é melhor do que o primeiro aqui no Rio Grande do Sul, nós acreditamos que nós vamos repetir, no mínimo, os números do ano passado, que, no nosso entender, com o crescimento do país, com esses custos de produção todos, eu acho que são resultados excepcionais. Como é que se distribui o sistema cooperativista? Atua em praticamente todas as áreas da agropecuária, tem algumas áreas que se sobressaem em relação a outras, cooperativas de grão são mais importantes em termos de faturamento, em termos de eficiência do que as cooperativas voltadas para produtos da pecuária. Como é que está essa estrutura hoje, Paulo? Nós temos algumas cooperativas, né, que são basicamente cooperativas industrializadas, principalmente as cooperativas que trabalham com leite, né? E aí também nós temos um advento que nós achamos extraordinário, que é o da CCGL, que é uma central, né, formada por 18 cooperativas. Isso é um modelo interessantíssimo, né? Porque a responsabilidade do produtor é das singulares e a responsabilidade de industrialização e de agregação de valor é de uma central. Então esse é um modelo interessante e que reúne a maioria das cooperativas do Rio Grande do Sul. A maioria delas são produtoras de grãos, tá? Mas nós já temos hoje cooperativas tipo Alanguiru, Santa Clara, Piá, né, Dália no Rio Grande do Sul, Ouro Sul, enfim, que é uma cooperativa de carne, que são cooperativas industrializadas. E a grande meta nossa, Silmar, que nós temos trabalhado nos últimos anos, porque nós tivemos uma expansão de faturamento, de capitalização, de crédito, enfim, né? Então o grande objetivo das cooperativas gaúchas é nós, através de uma forma sistêmica, de preferência através de centrais, né, nós verticalizar um pouco a produção e fazer com que haja uma valorização, ou seja, um momento de agregar valor na produção das cooperativas gaúchas. Se falava muito em tom de crítica aqui, que um diferencial aqui nas cooperativas do Rio Grande do Sul em relação às do Paraná era uma questão de gestão, que as cooperativas do Paraná tinham uma gestão melhor. Verdade ou mito? Não, eu acho que o Rio Grande do Sul pagou um preço de ser pioneiro, né? Essa é a primeira questão. Por exemplo, como nós fomos visitar a Coamo lá, né, do presidente Galassini, ele disse que veio aqui na Cotrijuí, que era a cooperativa mais pioneira, que tinha, aliás, o nome da cooperativa era pioneira, né? Era a Cotrijuí. Então eles tiveram alguns projetos, nós tivemos projetos de indústria, de fertilizantes, tivemos projeto de indústria de defensivos, que mais por razões políticas não deram certo, né? Uma outra questão que prejudicava bastante o Rio Grande do Sul era a questão do clima. Nós tínhamos uma estabilidade de clima muito forte, né? Agora, essa questão dos 7 anos aí, desde 2012, nós não temos uma frustração, ela é uma questão inédita e ajudou muito o cooperativismo, porque nós não tivemos mais aquela oscilação, né, de uma safra praticamente perdida, né, que geralmente as cooperativas é que tinham que bancar o produtor, né? Ali no plano Collor, principalmente, foi um horror. As cooperativas do Rio Grande do Sul enfrentaram séria dificuldade porque o governo se retirou do financiamento, né, e as cooperativas fizeram esse papel. Eu acredito que as cooperativas do Paraná tomaram algumas decisões acertadas, né? Isso no nosso entender, claro, com uma visão aqui de longe. A expansão para o Centro-Oeste
com o crescimento da soja, principalmente, ele foi extraordinário. A questão da industrialização e dos frigoríficos de Frankfurt, outra forma definitiva. Mas o crescimento que as cooperativas do Rio Grande do Sul e os números, os índices que as cooperativas do Rio Grande do Sul apresentam no nosso programa de autogestão, eles nos indicam o caminho, Silmar, que nós vamos ter um crescimento extraordinário aí nos próximos anos, com muito foco na questão de gestão, né? E muito foco, eu repito isso, na questão de ação sistêmicas, né? Conjuntos sistêmicos das cooperativas para elas ter mais o quê? Mais escala e mais competitividade. Muito bom. Bom, a gente infelizmente vai chegando no final aqui do nosso consultor Terra Viva desta terça-feira, aqui diretamente da Expo Inter. Eu quero agradecer imensamente aqui a participação do Paulo Pires, aqui, presidente da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, e torcer aqui para que tenhamos um clima favorável nessa próxima safra, né, Paulo? O Rio Grande do Sul merece, né? É verdade. Existe algumas informações, né, principalmente em novembro, alguma questão de clima, mas negativo, né, de pouca chuva, mas a gente tem que acreditar, né, principalmente numa primeira previsão de plantio que houve hoje no Rio Grande do Sul, nós temos que acreditar que o clima vai favorecer. O Rio Grande do Sul evoluiu muito nessa questão, mas eu acho que nós vamos ter de novo uma grande safra e bater o recorde, inclusive, de produção esse ano, produção agropecuária. Muito bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso consultor Terra Viva de hoje. Uma boa noite a todos. E amanhã a gente está voltando aqui diretamente da Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul. Boa noite.